Vocês estão vendo essa característica aqui do meu material? Esse aqui é o frame do A1911, vocês viram, né? O que a galera faz, geralmente? Se eu pegar um bloco maciço, pegar aqui o desenho. Imagina que eu pego um bloco maciço, assim, quadradão, certo? Para poder tirar uma peça dessa aqui, eu tenho que usinar muito material, não tem? Usar, usinar muito material. Porque aqui vai estar, minha arma vai estar aqui, ó. Certo? Então, essa parte inteira aqui, eu vou ter que cortar, certo? Então, é desperdício, né? Eu vou gastar tempo de usinagem à toa. E tempo de usinagem é muito caro. Então, tudo que eu fizer para poder reduzir o tempo de usinagem é vantajoso, tá? Aí, o que que os caras fazem? Vocês lembram do... Alguém até falou dos perfis trefilados que vêm no formato do armamento? Alguém de vocês falaram que viu e tal numa apresentação? Principalmente a Taurus faz isso, tá? Eles, para fazer, por exemplo, a família da PT-92, PT-100, eles fazem um trefiladão, certo? Vêm e cortam. Depois que cortam, eles vêm e forjam isso aqui. Porque aí já me dá um formato mais ou menos da forma que eu preciso para eu poder usinar. Vocês podem ver que daqui de cima para esse aqui de baixo, o, o shape não mudou muito. Então você vai tirar 2, 3 milímetros só de material, certo? E sua peça já fica pronta. Então você ganha velocidade de produção, certo? E para poder ganhar essa velocidade de usinagem, o que que você faz? Você forja ela e faz um recozimento depois, entendeu? Porque aí ela fica macia. E ela já está mais ou menos no formato que você quer, e ela fica macia. Dependendo do tipo de peça que for fazer, não é feito recozimento. Então você forja, você aquece ela e martela ela, certo? Martelou, você já ganhou um aumento de resistência mecânica. Você vai gastar mais fresa, só que você ganhou resistência do material, certo? Existem os dois caminhos. Aí vai depender de fabricante para fabricante. Beleza? Dúvidas? Não? Beleza, então. Vamos lá, Marcos. Vocês lembram daquelas imagens que eu coloquei para vocês do estojo, da microdureza? Esse aqui é o estojo que a gente preparou para análise. O que que acontece? Você corta o estojo com um processo mecânico que não exerça muita força no material, tá? O ideal para fazer esse corte aqui é corte a água, tá? Corte a jato d'água. E aí você embute, isso aqui é uma resina acrílica, que você aumenta a resistência do estojo. E aí você vem e faz os endetamentos aqui, pessoal, para poder garantir a resistência mecânica dele. Entendeu? Isso aqui eu trouxe para vocês. Vocês lembram de eu falar da análise química do material? Aqui, ó, quando você manda para o laboratório, eles fazem a análise química, eles te retornam com o quantitativo do, dos compostos químicos do material, tá? Esse aqui eu peguei do. Esse aqui tem, ó, o estojo da Lapua, do 223, o estojo da Nosler, .257, da RP, .243, da Horney, .308, da Norma, .223 e da Hornet, .338, Lapua, certo? E aí, se a gente analisar aqui, ó, a quantidade de cobre de cada um, a quantidade de zinco de cada um, a quantidade de aço, a quantidade de. Agora em inglês eu esqueci. Que seria o lead aqui, que é, ó, então, bronze, certo? Então, cada um aqui, ele tem uma composição específica para o estojo. E aí você consegue fazer a engenharia reversa, igual a gente estava comentando lá, tá? Aqui dá para saber qual que é a composição química exata do meu material e até os resíduos, por exemplo, ó. Isso aqui é sílica, tá?
Igual lá a Pua, ela tem bem menos sílica do que a norma, por exemplo. Tá vendo? Enquanto que a Lapua é menos que 0,01, a norma é 0,02. Quase o dobro, tá? Mas ainda é muito pouco, mas influencia, tá? Isso aqui é a microestrutura do pescoço de um estojo de 308, certo? Aqui do lado esquerdo, ele foi recosido 3 vezes, tá? Então, foram 3 recargas e recosido 3 vezes, certo? E aqui do lado aqui, ele foi recosido 10 vezes, 10 recargas e recosido 10 vezes. Vocês podem ver que a microestrutura está muito próxima, tá? Só que essa aqui ela tá um pouco mais escura, ou seja, ele sofreu um pouco mais de oxidação durante o processo, tá? Por isso que ele chegou a ficar mais escuro. Mas olha só, o tamanho dos grãos que a gente está observando aqui, ó, eles estão muito próximos, tá? Se vocês observarem no geral, os grãos estão muito próximos. Então, a estrutura mecânica, a resistência mecânica de um de 3 vezes para um de 10 vezes está muito próximo ainda, tá? O que garante a usabilidade do material, tá? Esse aqui, pessoal, é a microestrutura é, dele zerado, tá? Então, esse do meio que eu coloquei aqui, esse aqui é quando ele tá novinho, tá? O jeito que é a microestrutura dele. E aí, depois dos disparos, ele vai deformando. E aí, você faz o recozimento para tentar fazer ele voltar a esse formato aqui, tá? Vocês podem ver que tá muito próximo. Não tá 100% igual, mas tá bem próximo, entendeu? Isso aqui é legal. Essa parte aqui, ó, essa microestrutura que eu tô marcando para vocês de rosa aqui, tá vendo? Isso aqui é mais pro meio do estojo. É uma parte onde o estojo, ele não é recosido, tá? Porque ele é recosido de fábrica, né? E aqui, essa parte aqui, ela não sofre recozimento. Olha a diferença da microestrutura do latão para aquela lá, tá? E essa aqui de baixo aqui, ó, essa parte em vermelho aqui é onde vai, ó, a espoleta, certo? E essa outra parte em verde aqui, ó, é onde vai o extrator, tá? Do estojo. Só para vocês se situarem e entender qual parte que é. E a parte em azul ali, ó, essa parte aqui, ó, é onde vai a pólvora, tá? Se vocês observarem, olha só, vocês conseguem ver que a microestrutura, ela faz alguma coisa assim, ó, do tipo, ó. Vocês conseguem ver isso? E aqui, ó, bem aqui, ó, ela faz mais ou menos isso, ó. Então é como se tivesse um fluxo, quase que se tivesse um fluxo de água, olha. Se vocês observarem, ó. Vocês conseguem ver, gente? Sim, Isso aqui é a microestrutura do aço deformada de acordo com a geometria do estojo, certo? E ela forma esses veios aqui, ó. Tá vendo? Esses veios, depois a gente vai estudar lá em forjamento, isso aumenta a resistência mecânica do material, tá? É justamente essa criação dos veios que é o encroamento, tá? Então, de acordo com que você deforma o material, ele fica marcado na sua peça, na microestrutura da sua peça, a forma com que ele foi deformado, entendeu? Então aqui a gente consegue ver os dois casos, tipo assim, três, basicamente, que o estojo tem basicamente três microestruturas, né? Essa aqui é a microestrutura da base, essa aqui do meio e aquela mais redondinha. Deixa eu voltar aqui. E essa mais redondinha do pescoço. Você vê que o tratamento térmico e o nível de encurramento influencia totalmente a microestrutura do material.